Observatório da Imprensa Especial. 70 anos da Segunda Guerra. O fascismo tupiniquim dos integralistas. A superação de nossos pracinhas no fronte. E em tempo de balas, nem a bola escapou. Neste terceiro capítulo, a tentação totalitária. Onde foi que o austríaco Adolf Hitler encontrou o veneno para intoxicar a Alemanha, parte da Europa e incendiar o mundo? Hitler não inventou o racismo, apenas modernizou as teorias sobre a inferioridade de certas raças. Hitler não procurou a política. A política foi atrás dele quando, logo depois da Primeira Guerra, fez um curso para líderes antibolcheviques. Juntou as duas paranoias e com elas criou uma doutrina segundo a qual o comunismo era uma invenção dos judeus para dominar o mundo. Ingressou no Partido dos Trabalhadores Alemães de direita, depois o transformou no Partido Nacional Socialista. Em apenas 12 anos, era dono da Alemanha e liquidava com a República de Weimar, assim batizada para homenagear o romântico Goethe. Professor primário, jornalista, panfletário, Benito Mussolini era um inflamado socialista e depois da Primeira Guerra, inspirado nas glórias do Império Romano e na ideia do fácil, feixe, criou o Partido Fascista, federação de grupos de combate inspirados numa combinação de patriotismo, corporativismo, sindicalismo nacional e anticomunismo. Rivais no início, os dois tiranos depois se uniram graças ao ódio à democracia e ao capitalismo. Acreditavam-se predestinados e imbatíveis. Apostavam na propaganda, na demagogia, na convocação das massas para a política das ruas. Embora a Alemanha fosse uma potência econômica, quem se saiu melhor na exportação de ideologias foi Mussolini, servido pela cultura latina e pelo apoio da Igreja Católica depois da concordata com o Vaticano. O seu fascismo chegou à Polônia, à Romênia, à Hungria, a Portugal, à Espanha, espalhou-se pelo novo mundo graças à profusão de ditaduras e caudilhos. O Partido Fascista Brasileiro, dos integralistas, chegou a contar com 600 mil afiliados. A tentação totalitária avançava pela direita, pela esquerda, alimentada pela crença de que a democracia liberal era uma falácia, incapaz de evitar a debacle financeira de 29 e melhorar as condições de vida das multidões de desempregados e famintos. A democracia liberal foi efetivamente uma falácia ao acreditar que as duas bestas totalitárias seriam úteis. Chocaram os ovos da serpente e, quando quiseram reagir, tarde demais. Em busca do Eldorado americano, sucessivas ondas de imigrantes europeus e orientais serviram de pretexto para fortes movimentos xenófobos, racistas. A palavra gringo entrou para o nosso vocabulário de ofensas e de manifestos políticos. Num cenário tão favorável ao autoritarismo, uma surpresa. O Brasil passa para o outro lado, rompe relações com o eixo, enfrenta o cerco dos submarinos alemães e entra entusiasmado num conflito que se trava lá no outro lado do mundo. O V da vitória chegou até nós não apenas como símbolo da resistência ao nazifascismo europeu. Apenas 5 meses depois do fim da guerra, no velho mundo, desaba a ditadura do Estado Novo e termina um ciclo autoritário de 15 anos. A luta pela democracia lá fora foi decisiva para criar uma democracia aqui dentro. O fracassado golpe militar comunista de 1935 criou no Brasil uma histeria que facilitou a aproximação de Vargas com o nazismo e o fascismo. Será que a intentona foi o pretexto que o Vargas precisava para dar uma endurecida? Inclusive para a lei de segurança e essas coisas todas? Certamente.
Eu penso que sim. Até penso também que a proporção da chamada intentona como movimento de oposição... Foi mínimo, bem restrito. Mas deu a Vargas os argumentos que ele desejava. Foi extraordinariamente importante para o Vargas para continuar governando o Brasil com pulso forte. A Guerra Civil na Espanha reforçou os setores reacionários da Igreja e fortaleceu a convicção dos militares de que a legislação era insuficiente para reprimir sublevações. Temos aí uma alternativa do governo de assumir um posicionamento de direita muito mais próximo, não é, do que seria o modelo fascista de um modo geral, e o encaminhamento para simpatias para com Franco vão reforçar essa situação. Os serviços secretos do Exército, infiltrados de integralistas, inventaram uma falsa conspiração, o Plano Cohen, nome judeu para um suposto golpe comunista. Getúlio Vargas queria um pretexto para continuar no poder e anular as eleições do ano seguinte. O ministro da Guerra, general Eurico Dutra, e o seu chefe do Estado-Maior, Góes Monteiro, eram seus avalistas. O fascismo já ocorria na Itália e o nazismo tomaria a Alemanha logo no começo de 1933. De outro lado, nós tínhamos a União Soviética já há bastante tempo, mas exportando a Revolução. E esse clima internacional chegava ao Brasil e se juntava, de um lado com as esperanças, de outro com as transformações, de outro com as tensões que são até esperadas numa sociedade que se transforma, e o resultado é que, de certo modo, há um caldeirão. Congresso fechado, Constituição cancelada, estava criado o Estado Novo, o mesmo nome da ditadura portuguesa liderada por Salazar em 1933. Foi o primeiro choque que me deu esse horror à ditadura. Né? Porque o que? A ditadura simplesmente... Ninguém conversava sobre, porque não existia política. Conversava sobre quê? Claro. Você não tinha congresso, não tinha partido, não tinha nada. Jornais censurados. Jornais censurados. Conversava-se política onde se conspirava. A nova Constituição, inspirada na Carta Magna polonesa, foi logo chamada de polaca. Mussolini fazia escola. A censura também corria solta. A obra-prima de Charles Chaplin, O Grande Ditador, levou quase 2 anos para ser exibida no Brasil. A nossa ditadura, a ditadura varguista, achava que a mensagem veiculada no filme da crítica ao ditador poderia afetar a imagem do Vargas. O até então diretor do DIP, o Major Coelho dos Reis, achou que algumas cenas do filme desmoralizavam demais as Forças Armadas. Mas certamente assim, o grande medo, o grande perigo para a segurança nacional seria a penetração do ideário comunista aqui no Brasil. Não que o filme fosse comunista, até acredito que não era. Chaplin não era comunista. Mas para a nossa versão tupiniquim, né, de um governo ditatorial, qualquer possível conotação política comunista do filme era muito perigosa para a época. O que levou as pessoas a assistirem O Grande Ditador foi a curiosidade. Por que foi tão falado? Por que essa censura foi tão forte contra o filme? As pessoas sabiam disso. Os órgãos de imprensa noticiavam isso o tempo inteiro. Foram aí 3 anos dizendo que o filme não chegava no Brasil porque foi censurado. A simpatia pelo eixo era tanta que nossos soldados eram levados ao cinema para assistir a filmes de propaganda nazista.